Um bom dia, então, queridos irmãos e irmãs. Bom dia. É com alegria renovada que aqui estamos novamente na Unidade Santana de Parnaíba para que busquemos com o Evangelho de Jesus a segunda revelação, a primeira de Moisés, entrelaçarmos os conhecimentos que nós estamos recebendo desde o final do século XIX com a terceira revelação, a codificação kardeciana. Por isso sempre estamos com uma alegria renovada de essa reciprocidade de buscarmos sermos pessoas melhores com as temáticas que, por exemplo, aqui a casa pode nos oferecer semanalmente, seja por Evangelho dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, outras obras comunitárias. E hoje trazemos um tema, coincidência ou não, vamos dizer assim, mais leve, desde que saibamos entendê-lo e saibamos buscá-lo a cada dia que passa em nosso dia a dia, desde quando estamos dentro de casa, nossos familiares, até as pessoas que estejam conosco no nosso dia a dia. Fica à vontade, senhor. Nas ruas, no ambiente profissional. E por que eu disse que é um tema que, coincidência ou não, também, senhor. Nós estamos trazendo hoje, nessa manhã de sábado, como a maioria de nós aqui sabemos, que nosso querido Divaldo Pereira Franco retornou para o mundo espiritual com seus 92 anos de idade, praticamente uma semana após a data do seu aniversário. De forma tranquila, ele cumprindo a sua missão. E pergunta-se, será que Divaldo, após o desencarne, nas horas subsequentes, já teria acesso a uma colônia espiritual, não passando pelas regiões turbulentas, a qual nós chamamos de umbral, ou zonas de sofrimento? Depois de Chico Xavier, do século XX para o século XXI, não temos dúvida nenhuma que esse ser estelar, universal, mais fez para a continuidade da codificação kardeciana, dessa terceira revelação. Então esse vai ser o convite do tema de hoje, e que possamos, a quem também já leu e também assistiu o filme Nosso Lar, trazido pelo espírito de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, fazermos uma comparação com alguns detalhes que nós traremos nos próximos slides de outras colônias espirituais no entorno do nosso querido Brasil, mas também fora do nosso Brasil, no entorno daquela essência Gaia que é o planeta Terra. Que possamos degustar cada uma desses que essas colônias disponibilizam aos espíritos mortais pós-desencarne e pós-período transitivo, para que assim estejamos mais equilibrados e mais receptivos a sermos mais úteis ao meio, tanto trabalhando como estudando, não só como encarnados no mundo material, carne e osso, mas principalmente em espírito. Então é esse o convite que a temática vem nos trazer. Lembrando que todos os detalhes que nós estaremos trazendo nos slides posteriores estão embasados em um livro que tem ainda mais outras mensagens e relatos dessas colônias e suas especificidades, a qual nós estaremos mostrando um pouco mais à frente. Então, colônia espiritual, ou cidade espiritual, ou comunidade espiritual, ou mundos transitórios, são termos que normalmente nós escutamos, nós lemos, aprendemos. É lugar onde vivem os espíritos após a morte, após a sua desencarnação, desenlace do corpo material. Como poderíamos atrelar uma colônia espiritual? Será que poderia ser como uma grande metrópole, a capital de São Paulo, ou as capitais dos demais estados da nosso querido país Brasil? Os 26 estados mais do DF? As grandes metrópoles, onde existem diversas atividades de estudo e de trabalho? Sim, é exatamente isso. Eu disse, como nós lembramos, quando o André Luiz esteve na colônia Nosso Lar, que fica bem próximo do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Espiritismo, os espíritos que vão para as colônias são aqueles que praticaram o lema moral de fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem. Informação importantíssima. Lá, eles evoluem por meio de trabalho e estudo. Disse Jesus a cada um conforme as suas obras, é dando que se recebe. Eu fiz a seguinte pergunta logo no início, lembrando do desencarne do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Se ele teria condição de ir direto para uma colônia.
A sua própria vida e obra por si só fala. A nossa própria vida e obra por si já falará aonde nós estaremos posicionados, alocados no mundo espiritual, seja nos instantes pós-desencarne, seja nos meses, nos anos subsequentes. Olha quantas oportunidades de evolução nós temos em uma colônia espiritual, até que reencarnemos, até que escolhamos e programemos novas oportunidades de corpos físicos, independentemente se masculino ou feminino. Tudo vai depender da evolução que o ser imortal quer empreender para a sua vida. Apresento prédios, pátios, jardins, casas, parques, árvores, hospitais. Olha, tem hospitais no mundo espiritual. Que bom! Lazer, bibliotecas, onde os espíritos trabalham, estudam, reúne-se as suas famílias eternas, universais, não apenas as que ficaram na sua última encarnação. Quantos pais, mães, filhos, avós, irmãos nós já tivemos por meio das sucessivas e pretéritas reencarnações nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai? Porque quem pode aqui afirmar que é originário do planeta Terra, desde o princípio inteligente que é criado e tem que estagiar no reino mineral para depois de um bom tempo passar para o reino vegetal, outro tempo mais passar para o reino animal e enfim chegar ao reino a qual nós estamos nesse momento, que é o reino hominal, os humanoides. Quantas benesses nós temos desde que nós saibamos construir para usufruí-las em nossa vida, independentemente de onde nós estejamos alocados, reencarnados ou não, no mundo espiritual. O que rege a formação das colônias espirituais é a lei de afinidade. Vou convidá-los. É um livro que é um dos que eu mais gosto. Então, quando você gosta de algo e você sabe que foi útil para si mesmo e pode ser útil para outrem, indique. O livro intitulado A Próxima Dimensão. A Próxima Dimensão. Livro A Próxima Dimensão. Ditado pelo espírito de Dr. Inácio Ferreira e psicografado pelo irmão Carlos Bacelli, que ainda encontra-se encarnado e trabalhando ativamente no estado de Minas Gerais. Lá mostra no livro, mais ou menos ali no meio desta obra, o período de desencarne de Chico Xavier no ano de 2002 e os 2 a 3 dias subsequentes ao seu desenlace e quem hei de recepcioná-los. Na hora, quando eu fiquei sabendo quando o Divaldo desencarnou, eu fiquei lembrando dessa passagem do livro da Próxima Dimensão. Quantos irmãos estelares de luz estão a recepcionar aquele que esforçou-se a passar pela porta estreita, a abandonar o homem velho para a construção do homem novo, doendo-se a cada dia que passa, um desafio tão difícil, mas não é possível, que nós precisamos empreender nessa reforma, visiorar e vigiar e cuidarmos e tomarmos cuidado, acima de tudo, principalmente pelo pensamento, com as tentações e com as mazelas que o mundo material pode ainda oferecer aos invigilantes. Mas também nós temos ser seres invigilantes. Vamos buscar construir essa lei da afinidade para que, enfim, saibamos e já desejemos e divisemos um futuro dizendo: eu construí para que eu possa, na sequência do meu desencarne, estar comigo em momentos iniciais no hospital espiritual e depois alocar em uma colônia e dar sequência. Porque um ser que é útil ao universo, como ele pode achar que vai ficar inútil no mundo espiritual? Não, é uma sequência. Qual é a sequência que nós estamos desenvolvendo ou buscando empreender em nossas vidas? Será que estamos fazendo isso com base no Novo Testamento e na doutrina dos Espíritos? Vamos construir essa lei de afinidade, porque ela não cai do céu em nenhum canto do universo ou dos multiversos, porque não existe só um universo. É a grandeza que nós precisamos construir a cada dia que passa. Com esse tema, como eu disse, aparentemente leve, mas de grande responsabilidade se quisermos analisarmos as nossas dores e os nossos sofrimentos quando voltarmos para o mundo espiritual, que nenhum de nós saberemos quando haveremos de voltar. Existem vários tipos de colônia, como as que sejam correcionais, as de estudos, desenvolvimento das artes, pesquisas
científicas, dentre outras especificidades que vai sempre estar, conforme slide anterior, atrelado à lei de afinidade. Tem pessoas que têm 2, 3 profissões, mas já estudam para uma outra porque está no seu espírito imortal querer ser útil também naquela. Então ele pode ser deslocado quando for para o mundo espiritual a uma, por exemplo, de pesquisas científicas. O plantio ali e a colheita é obrigatória, inexorável de seu Cristo. Então, cabe a cada um de nós sabermos o que nós queremos para nossas vidas, se queremos postergar isso ou antecipar, nem isso que a cúpula espiritual nos oferece semanalmente aqui em Santana de Parnaíba, com as diversas temáticas que são apresentadas pelos expositores ou os cursos que a casa apresenta. Não tenho dúvida nenhuma, e tenho certeza que os senhores também, e senhoras não têm dúvida sobre isso. Assim nelas, os espíritos estudam, trabalham, revêem seus erros e também os acertos do passado e traçam novos objetivos reencarnatórios futuros. Outra pergunta, ponto de interrogação: será que precisamos voltar para o mundo espiritual para dizermos o que há de acontecer comigo e o que eu diviso no próximo corpo físico que eu hei de ocupar? Porque eu tenho certeza absoluta que todos, sem exceção, no reino nominal precisam reencarnar, a depender do estágio evolutivo de um órgão. Classificação essa constante contida em um Evangelho segundo o Espiritismo. É o convite que nós temos que fazer à nossa consciência humana. Não vamos esperar desencarnar. Vamos traçar e construir os nossos objetivos no hoje, no agora, a cada temática que a casa nos apresenta. Tiremos algo de útil da porta para fora do Instituto Espírita Cidadão do Mundo, na certeza de que os que estão ao nosso redor esperam isso de nós. Porque nós nos dizemos, seja verbalmente ou por pensamento: eu sou espírita, eu sou cristão. Mas a prática está sendo assim mesmo? Vamos nos questionar sobre isso, porque quanto mais nós nos questionarmos, mais poderemos empreender essa tão necessária e imprescindível reforma íntima, e só benesses haveremos de comer, porque é dando que se recebe. Olha, cada frase, algumas curtas de Jesus Cristo, mas que são ali cirúrgicas em nosso espírito imortal. Por vezes, podem vir das mensagens aos seus parentes ou amigos que estão encarnados na Terra. Por exemplo, as casas espíritas que oferecem sessões de psicografias. Sim, isso é possível e acontece por meio da escrita. Psicografia em trabalhos específicos nessas casas. E óbvio que cada casa espírita tem um molde de trabalho dentro da codificação kardeciana. Nós respeitamos e a cada um sabe o que gosta ou deixa de gostar, ou possa vir a gostar. Eu adoro sessões de psicografia, porque eu sinto a energia, a esperança dos familiares que ali vêm buscar uma carta, uma palavra, seja na primeira ou em outras vezes, mas obviamente que isso precisa ter muita disciplina e estudo por parte dos trabalhadores para que seja ali límpida, cristalina e realmente integral a mensagem da quarta dimensão, que é o mundo espiritual, para nós todos encarnados da terceira dimensão. Então, até isso nós precisamos avaliar a casa, os trabalhadores, e se é um trabalho seríssimo mesmo, e não apenas por quantidade de pessoas que assumem-se a buscar as suas casas. Então, participe, inclusive, em uma das casas a qual eu trabalho, de sessões de psicografia, e saio sempre renovado, com a alegria de ver a felicidade dos que recebem a carta e aquela informação integral para amenizar a sua vida e principalmente para fazer com que a pessoa, um ou mais, busquem agora desenvolver as suas atividades. O seu ente querido há de estar desenvolvendo as suas no mundo espiritual para um dia voltar à Terra ou a qualquer uma das linhas moradas da casa do Pai pela reencarnação. Vamos então começar com algumas especificidades de algumas colônias espirituais. Como eu disse, essas informações foram extraídas do livro Moradas Espirituais de Vânia Arantes Dani, para quem quiser avaliar o conhecimento de mais ainda detalhes de outras colônias. Nosso planeta Terra, fica o convite para que adquira essa obra. Colônia das Águas, esse é o nome de uma dessas colônias. Ela fica próxima à entrada do rio Amazonas, em terra do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio, no seu encontro com o mar. Sua especialidade, vamos ver qual que é dessa colônia.
receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Por exemplo, uma pessoa que é boa, não precisa ser necessariamente espírita, tampouco dizer-se cristão, tem que ser boa, porque ninguém aqui engana-se frente a seu espírito imortal, ainda que nem acredite em vida após a morte. Mas é uma pessoa boa, não fala mal dos outros, não pensa mal, não age em prejuízo de outrem, busca cumprir com as suas obrigações no lar, nas ruas, no ambiente profissional. É uma pessoa amiga, sorridente, ou enfim, aquela pessoa que tem que ser nós, seres humanos, que queremos reencarnar em um mundo de regeneração. Próximo estágio a qual nós findamos o de provas e expiações. O estágio final que nós estamos. Suponhamos que essa pessoa, numa determinada idade da sua vida, venha a desencarnar por esse motivo. Pergunto e remete ao pensamento que estamos desenvolvendo desde o início. É uma pessoa boa. Por que ela tem que ir para as regiões umbralinas, por exemplo? Como o André Luiz ficou ali no tempo, normalmente, do nosso mundo, há cerca de 8 anos, em sofrimento, em resgate dos seus débitos, das suas mazelas do passado. Não. Ela não construiu isso para ela. Então, para onde ela pode ir? Para uma colônia como essa, a colônia das águas, direcionada a problema que ela teve de desencarne, para que os amigos espirituais, enfermeiros, médicos e socorristas trabalhem o seu perispírito. Não nos esqueçamos, nesse momento estamos em carne e osso, em espírito, nossos espíritos ficam próximos ao nosso corpo físico, e o nosso corpo semimaterial, ao qual nós chamamos de perispírito, que vai para a nossa eternidade. Em cada oportunidade de evolução vai ficando mais sutil, a ponto de se chegar a ser invisível, mas enquanto não temos evolução para tanto, precisamos ser tratados em nossos corpos perispirituais para que sigamos à frente até uma próxima oportunidade reencarnatória. Então, dentro dessa especificidade é aonde esses irmãos que desencarnam com essa problemática podem ser acolhidos fraternalmente. Agora temos a colônia Amigos da Dor. Olha o nome dessa colônia. Fica ao norte de Minas Gerais, terra natal de Chico Xavier, passando pelo extremo sul da Bahia e por Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Então significa que espíritos não estão apenas em centros espíritas ou em casas espiritualistas ou em terreiros de banda, enfim, em outras denominações religiosas que prestam a caridade. Não apenas nessas denominações, estão em toda parte onde se faça necessário o auxílio ao ser humano eterno, não apenas em espírito, mas em estado de reencarnação. Obviamente que nas igrejas, nos templos, em todos os demais locais, como centras casas de misericórdia, existem milhares de enfermeiros médicos que atendem aos que possam vir a desencarnar e que estavam ligados a essas denominações, a esses vínculos, e assim possam, aos poucos, paulatinamente, recompor-se no mundo espiritual e assim sentirem-se mais acolhidos e, no momento oportuno, ter a certeza de que não existe a morte, apenas uma passagem natural que tantas vezes já ocorreu e tantas outras há de ocorrer para a nossa eternidade no universo. Colônia da Praia fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Mataízes, recebendo-se além da ilha dos franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena. Olha que bacana! Desenvolvendo estudos e mantendo uma observação atuante no equilíbrio exercido pelo conhecimento dos seres também que tem equilíbrio no nosso planeta. Nós estamos vendo aqui. Na estrutura do planeta, funciona como um dos pontos de vigilância da harmonia planetária. Então, uma colônia espiritual que dedica-se, por meio dos seus irmãos espirituais, ao equilíbrio da natureza, dos mares, de todos os reinos que
estão integrantes e interagindo conosco, os hominais. Nada está perdido, ainda que divisemos que o mundo está turbulento, um momento agudo de guerras e outros sofrimentos. O que não é castigo, é apenas a colheita. Voltemos a Jesus, o plantio desse planeta é porque um dia, infelizmente, plantou isso. E a colheita é obrigatória. Mas vamos pensar de um lado positivo. Se está colhendo, é porque está parindo as arestas do passado. O seu futuro há de ser a resignação, a resiliência, o entendimento do presente para que não mais reincidam, para que não mais da próxima reencarnação diga para si mesmo. Não precisa nem os seus mentores dizer a ti: vou precisar refazer o que eu deveria ter feito ou ter me resignado na encarnação anterior. Quantos milhares de seres que desencarnam por esses motivos? Porque não fizeram um cumprir de forma digna com a sua colheita que foi plantada no passado a todos nós, sem exceção. Mas que bom que nós temos esses irmãos espirituais que trabalham no equilíbrio de todos os reinos, nos dando subsídios para que cumpramos com as nossas programações reencarnatórias dificílimas em nossa individualidade, mas também a nível global. Mais um convite que eu faço a cada um de nós, das duas dimensões, até aos espirituais. Tomemos cuidado com o que nós ouvimos, tomemos cuidado com o que nós assistimos e, principalmente, tomemos cuidado com o que nós estamos reverberando para o meio. Responderemos sentir por sentir até pelo pensamento. Então, é um convite a cada um de nós, ok? Um convite de transformação a cada dia que passa para que não tenhamos que responder situações que foram fáceis de serem resolvidas no presente, por exemplo, agora, mas que a gente postergou por meio das mazelas que nós carregamos, das reencarnações anteriores. Colônia das Flores é uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás. Uma vida de grande extensão mesmo. Na cidade de Alto Paraíso, Goiás. Como ponto de referência no Paraná, está próximo à União de Vitória e também a Londrina. Adentrando São Paulo, as cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Aqui a irmã, por meio do campo intuitivo mediúnico, está dando até detalhes de onde passa toda essa estrutura no mundo espiritual, desta coluna espiritual. Olha que bacana. Segue em direção para o sudeste de Minas Gerais e adentra Goiás, no São Simão. Paúba até o Alto Paraíso, Paraíso das Flores. Essa colônia especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer. E quase sempre conservam o crescimento da doença no seu corpo semimaterial. Qual foi o que eu falei anteriormente? O período espiritual que está ligado e vai com o nosso espírito ainda por muito tempo, por muitos milênios. Napoleão Aranha, pode passar um pouco. E que doença difícil de ser tratada, não só pelo que está passando, mas pelos que estão sobrevindo. Eu tenho isso em casa, que trata aos que aqui têm, sabem por quanto é difícil. Mas está tudo certo, perfeito, perfeito. Que bom que cada um de nós estejamos pagando as nossas mazelas do passado para que tenhamos a oportunidade do reencarne no mundo de regeneração. E não posterguemos o que cabe a cada um de nós pagarmos, colhermos neste presente. Então está tudo certo, oremos, vibremos para que a pessoa tenha força, resistência e perseverança de dias melhores. E que um dia ela há de se livrar dessa e de muitas outras mazelas do seu corpo material ou pelo espiritual, para que como nós busque continuar a sua caminhada evolutiva e há de conseguir desde que esforcemos para tanto. Busquemos agora a colônia intitulada Nova Esperança. Mas ela poderia ser chamada também de colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos.
Só de encarnados, os irmãos espirituais atualmente nos atualizam que é 8 bilhões e alguma coisinha, alguma coisinha, de seres da carne e no osso. Mas no mundo espiritual, tem quase 3 vezes mais esse mundo de uma filha buscando voltar para a matéria, seja os nossos parentes, seja qualquer outro irmão espiritual que precise dar sequência à sua caminhada evolutiva. Aí eu pergunto, precisamos ou não dar valor à nossa encarnação? Um dia somarmos erros aos que estão no mundo espiritual para voltar um dia para a reencarnação. Mas ora, a quantidade mais do mundo que precisa voltar é muito relevante que pensemos nisso no nosso dia a dia. Não esmorecemos, não esmorecemos e assim caminhamos com essa certeza de que o Pai Maior oferece-nos oportunidades diárias de buscarmos a nossa felicidade, mas também buscarmos a felicidade dos que estão ao nosso redor, se quisermos realmente sermos felizes. Novamente, é dando que se recebe. Mas além das colônias espirituais, encontramos nas obras de Allan Kardec, codificador, o querido professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio, relatos ou imagens de cidades físicas ainda em outra dimensão, de outros planetas. É uma interrogação, um ponto de interrogação. É verdade isso? Encontramos mesmo a nós que somos estudantes da doutrina dos Espíritos, seja nas 5 obras basilares ou vejamos o conectivo, nas edições da Revista Espírita, também empreendida por Kardec, e temos demais prédios das reuniões espíritas parisienses, mas não só na França, em outros também países. Sim. De 1858 a 1869, 12 edições ininterruptas que a Kardec e esses queridos irmãos trouxeram do mundo espiritual para elucidarmos sobre a grandeza do universo. Há muitas moradas na casa de meu pai, já disse, aquele que foi e há de ser sempre o nosso caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Vamos trazer então algo de uma dessas edições da Revista Espírita, para que saibamos que sempre somos socorridos por espíritos mais evoluídos, que aqui há voluntariado do Cristo, reencarnam-se para nos ensinar, na condição de professores em nós, quem sabe na condição de alunos, a aprendermos e, enfim, colocarmos em prática o que cabe a cada um de nós, colocarmos em nosso dia a dia. Então vamos trazer numa descrição do planeta Júpiter. Júpiter, conforme os irmãos espirituais, o nosso sistema solar, depois do Sol, é o planeta que habita seres mais evoluídos. Isso no nosso sistema solar. Publicado esse artigo na Revista Espírita, na sua primeira edição, 1858, a seguinte nota de Allan Kardec, o codificador da doutrina. O que diz ele? Por evocações anteriores, sabíamos que Bernard de Palissy, o cérebro olheiro do século XVI, ou seja, mão espiritual do século XVI, que ele habita Júpiter. Então ele encarnou na Terra, mas ele não era originário da Terra, ele voltou para a sua morada, que é Júpiter. Bacana! Olha a codificação trazendo sobre os extraplanetários, os seres eternos que estão habitando as moradas da casa do Pai. As respostas que se seguem confirmam em todos os pontos, quantos não foi dito sobre esse planeta em várias ocasiões, outros espíritos e por intermédio de diferentes médios. E aqui temos Bernard de Palissy, quando aquele esteve encarnado no século XVI, no nosso querido planeta, cumpriu a sua programação encarnatória e voltou para esse planeta. Quem garante aqui que Chico Xavier é originário da Terra? Quem garante que Divaldo Pereira Franco, pelo mundo que fez para o planeta, não apenas para o nosso querido Brasil, é originário do planeta Terra? Pela evolução do ser, depreende-se de onde eles podem ser. Depreende-se. Por que fim, agora vamos trazer nessa mesma edição o item 6, que nada mais é que uma pergunta, porque Kardec questionava os irmãos espirituais, que ele tinha dúvida. Se nós no século XXI temos milhares de dúvidas, quiçá no final do século XIX, que foi a época que Kardec esteve encarnado, e se encarnou no ano de 1869. Então assim Kardec vai fazer a pergunta ao irmão espiritual: por que fim traçastes pela mão do senhor Victor Ensardot? Victor Ensardot, na época, era um médium encarnado que veio transcrever essas mensagens do mundo espiritual.
os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas. Desenhos nós chamamos de pictografia, não psicografia, psicografia escrita. Desenhos mediúnicos são pictografias. Responde o irmão espiritual, com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Precisa repetir essa resposta. Qual é a finalidade desses seres do universo em encarnar-se no planeta Terra em estágio final de provas e expiações, segundo nível de estágio evolutivo de um órgão em qualquer canto do universo, para trazermos as boas novas do universo e não apenas estarmos circunscritos a nosso planetinha Terra, por meio ainda da sua evolução. O segundo nível são 5 níveis de estágio evolutivo de um órgão em qualquer canto do universo, a fim de nos inspirarmos a nos melhorarmos. Reforma íntima, orai e vigiai, abandonar do homem velho para a construção do homem novo. Está fora a resposta desse jupiteriano em relação a nós, os terráqueos. A cada um conforme as suas obras, disse Cristo. Trago-vos a quem não teve ainda a oportunidade de estudar as edições da Revista Espírita, essa pictografia, esse desenho mediúnico, agora da residência de Mozart. Mozart, que esteve também encarnado conosco, mas originário daqui não era, e sim de Júpiter. Olha a imagem, pena que está em preto e branco, né, irmãos e irmãs? Isso aqui é final do século XIX. Imaginemos no século XXI, imaginemos mais ainda. Será que Mozart, que continuou evoluindo, ainda está em Júpiter? Ou está ascendendo para outros sistemas solares, outras galáxias? Novamente, a cada um conforme suas obras. A fonte criadora que é Deus, que é o melhor para nós, por meio do amor. Mas o que nós estamos fazendo por esse melhor que nos proporciona para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir no nosso dia a dia? Então, essa contribuição de mais um jupiteriano aqui no nosso planeta, e agradecemos a Mozart. Desejamos que ele continue evoluindo para o universo. Vamos trazer mais alguns dados de Mozart. Ele viveu ali, dentre esse período, 756 a 791, se encarnou com 35 anos, mais novo que eu, tenho 44. Foi um músico e compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música erudita, da música que eleva, a música sacra, a música que transcende, a música que os espíritos superiores já nutrem em suas almas imortais. E um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Desde pequeno já demonstrava genialidade para a música. Então foi essa a programação reencarnatória que o querido jupiteriano Mozart veio trazer aqui para nós terráqueos em sua encarnação. Não sabemos se um ou mais, temos informação, pela Revista Espírita, é apenas essa de Mozart. Um pouco mais da edição da Revista Espírita, estamos falando sobre colônias espirituais, casas transitórias e moradas da casa do Pai. Pergunta, Kardec, lá existem águas e mares em Júpiter? Sim, águas e mares existem em Júpiter. Vulcões? Não. Vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Então o planeta Terra ainda é atormentado no Sol no final do século XIX? Alguém ainda tem alguma dúvida? Basta que liguemos a televisão, as redes sociais, a internet. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É morada dos bem-aventurados. Nele a matéria quase não existe. A matéria quintessencial, a matéria grosseira como nós ainda a temos, por exemplo, no planeta Terra, em corpo material ou ainda em corpo perispiritual. Mas continua Kardec. Kardec sempre foi interrogativo, sempre teve ânsia do conhecimento, de buscar a verdade. Sendo os corpos dos habitantes de Júpiter menos densos que os nossos, ou os terráqueos, são formados de matéria compacta e condensada ou de matéria mais tênue e vaporosa. Compacta para nós, para eles, os jupiterianos, mas não o seria para vós, ou seja, para nós, os terráqueos. Ela é menos condensada, então não conseguimos ter nenhuma noção de como deve ser essa densidade material, por exemplo, dos jupiterianos. Mas vamos construir para que um dia tenhamos essa densidade material também mais tênue? Cabe a cada um de nós. Ainda sobre o espírito Parisi, Bernardino Parisi,
que foi aí trazendo as informações ao médium Victorino Sardô na revista Espírita. Estamos aí em 1858. Lembra que eu falei que são 12 edições? Olha, se o tema não fosse importante, ele viria logo na primeira edição de 12 anos subsequentes que viriam essas edições. É um tema relevantíssimo que transcende e convida-nos a sermos pessoas melhores para que atinjamos, enfim, essas outras moradas mais tênues, sem corrupção, sem mentira, sem inveja e sem essa grossa materialidade, essa vontade de sempre muito mais ter em condições materiais do que mais ser. O ser, o espírito imortal, a simplicidade, a vontade de estarmos atrelados às coisas simples e termos paz de espírito. A simplicidade traz isso, traz a paz de espírito. Os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias. Grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, após o terem sido na luta por meio das sucessivas reencarnações. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas. Daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. Vejamos essas informações trazidas por Allan Kardec e por esse querido irmão espírito Bernardino Pavesi, motivando e inspirando-nos para que um dia também recebamos essas benesses. Agora, Emanuel Swedenborg, na obra A Verdadeira Religião Cristã, vai nos trazer a seguinte informação. E para quem não sabe quem é Emanuel Swedenborg, ele é um dos queridos irmãos espirituais que participou da codificação kardeciana da Falange do Espírito da Verdade, onde, no prolegômenos da obra O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, ele assina com outros espíritos ali as informações, o resumo da obra, das mais de 1019 perguntas e respostas que ali teriam, não só perguntas e respostas, mas subperguntas e subrespostas. Então, é um irmão de luz bem avançado que o que ele há de nos trazer, há de nos agregar desde que tenhamos olhos de ver. O que diz então Emanuel Swedenborg? O universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade, e essas esferas nos serviram de morada depois da morte na Terra. Nos servirão sempre de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido, que aqui tenhamos lapidado, trabalhado, desenvolvido. E assim, conquistando a cada passo essa amenização para a nossa felicidade. E como há de ser feliz cada um de nós em sabermos que mais pessoas possam também despertar e também buscarem as suas felicidades, porque a reforma íntima é individual, é de baixo para cima e de dentro para fora para o universo, espargindo alegria, amor e felicidade, e assim construiremos, enfim, o terceiro nível de grau evolutivo de um orbe que é o mundo de regeneração. Continua Emanuel Swedenborg dizendo: pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual, há terras como no nosso mundo material, ou seja, no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades há palácios e também há casas. Há escritos e livros, há funções e comércio, há ouro, há prata e pedras preciosas. Em uma palavra, há tanto em geral como em particular. Todas as coisas que estão no mundo natural, mas estas coisas dos céus são imensamente mais perfeitas. Alguém aqui, por acaso, já ouviu essa frase? Que o mundo material, a Terra, nesse momento de estágio evolutivo, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Alguém aqui já ouviu essa frase? Olha o que nos diz o irmão que participou da codificação kardeciana, Emanuel Swedenborg. Está atrelada ou não a essa frase que nós já escutamos e já vimos? Quantas coisas semelhantes que nós temos aqui, mais perfeitas que lá tem. Então vamos saber trabalhar com as que nós estamos dispondo quando reencarnados estamos, para que atinjamos essas mais perfeitas e empreendamos com mais assertividade as especificidades de cada uma delas, que elas podem nos oferecer essas coisas mais perfeitas, criadas por Deus, por meio do fluido cósmico universal, a matéria-prima do universo. Colônia morada do Sol,
Localiza-se na parte leste do Brasil, estendendo-se do norte da Bahia, próximo a Altamira. Atravessa Sergipe, passando por Aracaju. Segue por Alagoas, por Via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Essa colônia também coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados. Esses trabalhadores de colônias, é isso que nos está sendo informado. Apenas então somente trabalham com espíritos desencarnados ou também nos auxiliam a nós que estamos encarnados. É o que a irmã espiritual acabou de nos trazer junto a esta obra. Que bom que eles nos ajudam sim. Colônia Raios do Amanhecer. Localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Essa já estende-se um pouco mais aí, não apenas dentro do nosso estrutura física do nosso Brasil. Forma uma quase ciranda em torno da Terra. Embora presente núcleos de espaço em espaço, os maiores núcleos estão no Brasil, no norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os dois Congos e a Quênia. E o outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores, e o conjunto deles é o que constitui a colônia Raios do Amanhecer. Ora a extensão já dessa colônia e ora a importância dessa atividade entre nós, os encarnados, mas também aos irmãos desencarnados que lá aportam. Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja do Cristo a filosofia de atendimento em todos eles. No Brasil, a colônia tem um aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nesta colônia. Então, muitas das queridas crianças jovens que desencarnam podem estar sendo, sim, alocadas, direcionadas a essa colônia e lá dando sequência dentro de suas aptidões evolutivas, espirituais e eternas, as suas caminhadas evolutivas de forma tudo simples, natural e dentro do eixo evolutivo do universo. Colônia Regeneração localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvida Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia até Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, aquele corpo semimaterial que eu disse que todos nós, hominais, temos sem exceção. A área que envolve muitos setores de atendimento, lítico concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. Conscientização de renovação interior é ou não a reforma íntima, a busca da tão necessária transformação interior do nosso espírito imortal. Nossa colônia trabalha também nessa aptidão, nesse desenvolvimento para com os irmãos e irmãs. Bom Retiro, localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Cerro Azul e ao sul até a Água Azul. Tem o formato de um losango. Olha que bacana o formato dessa colônia. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito imortal. Sim, como é importante a busca do trabalho em prol do nosso reequilíbrio. Estamos mudando de dimensão, isso é natural. É consequente, então precisamos desse tempo para que reequilibremos e tenhamos o suporte, o aporte desses queridos irmãos espirituais. Já partindo para o final de nossa exposição, ora que nós trazemos Giovanni de Pietro de Bernardone, que no século XI, a qual nós conhecemos pelo nome de Francisco de Assis, tanto fez e continua fazendo em prol de nós, espíritos imortais nas duas dimensões da vida. E aí fica essa questão, esse ponto de interrogação a cada uma de nossas consciências. Afinal, para qual colônia espiritual queremos ou mereceremos ir após o nosso desenlace corporal? A morte que não existe, apenas um transpassar de dimensão. Vamos levar essa interrogação para os nossos lares, para a nossa eternidade? Mas tem uma resposta que nos ajuda a isso.
depende apenas de cada um de nós, amando-nos, respeitando-nos e sempre fazendo o melhor para os nossos semelhantes. Eis que diz o Cristo: é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Convite de Giovanni, de Pietro, de Bernardo, a cada um de nós. Deixamos também esses queridos irmãos que da esquerda para a direita muito fizeram e continuam fazendo, e disseram que até o final dos tempos estariam conosco, ajudando-nos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Emmanuel, que foi mentor espiritual de Chico Xavier e que voltou para o mundo material por meio da reencarnação desde o ano de 2000, conforme o próprio Chico Xavier assim o disse antes de desencarnar no ano de 2002, no Centro de Fé Jesus Cristo. Depois Maria Rosa Mística de Nazaré, professor Hipólite Leon Denis Arribay, nosso querido Allan Kardec, e no centro, sentado naquela imagem que tanto nós conhecemos, o querido apóstolo Francisco Cândido Xavier, por meio das suas psicografias, dizendo-nos: conquistem, busquem diariamente, incessantemente conhecimento, disse o Cristo, amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo. Então é o eixo para a nossa eternidade, a busca do conhecimento, para que hajamos de uma forma mais ampla, sempre em nossas vidas, autoconhecimento. Se não reconhecermos as nossas mazelas atuais e a do pretérito, como podemos divisar, de trabalhá-las, melhorá-las, extirpá-las de nosso espírito mortal e não mais precisar reincidir-las em reencarnações posteriores? É o autoconhecimento. E, enfim, entrelaçando esses dois itens, a prática do bem. Se não praticar o bem, se não construirmos a fraternidade, a caridade para com todos os seres, desde o princípio inteligente, reinando ali no mineral, aqui nós temos vários reinos minerais, como também temos os princípios inteligentes que interagem no reino vegetal. As plantas, as árvores, como bem disse, os espíritos aqui cuidam para o equilíbrio dessa casa e de todos os residentes de Santana de Paraíba, como também os nossos queridos pets, os nossos animais, o reino do animal, enfim, nós que estamos no reino nominal. Então fica esse convite, queridos irmãos e irmãs, com o tema que trabalhamos hoje, colônias espirituais, que saibamos, antes mesmo de desencarnarmos, aonde haveremos de ser abocados pelo nosso esforço do bem agir, pelo nosso esforço de dizer que eu sei que muito mais eu preciso fazer, mas o que eu estou fazendo, junto do fundo da minha alma, a mim mesmo, e não verbalizando, mas apenas conversando comigo mesmo, consigo mesmo, eu estou me esforçando. Porque voltando para o mundo espiritual, dizem os espíritos, apenas e principalmente daremos satisfação à nossa consciência do que fizemos de errado, do que fizemos de bom e do que deixou-se de fazer de bom, porque também dizem os espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem, então que trabalhemos também nosso presente, assim sejamos pessoas melhores. Convido a cada um de nós que nos mantenhamos em equilíbrio, em silêncio, com o pensamento positivo do que nós viemos buscar a essa casa, com os atendimentos que estarão sendo empreendidos pelos queridos irmãos espirituais, em consonância com os trabalhadores por meio das energias ectoplásmicas. E se não obtivermos na data de hoje a cura que almejamos, que saibamos aproveitar as benesses das amenizações no cômputo de atendimentos anteriores e os posteriores ainda que nós recebemos, porque tudo que nós recebemos aqui, não no Santana de Paraíba, como nas outras unidades, é para o nosso benefício, desde que saibamos enxergar e ouvir no mundo espiritual essas benesses a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo final de semana a cada um de nós. Que assim seja.